E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Olha, quando a gente pensa no capítulo 11 de Levítico, aquele famoso texto bíblico que dita as leis alimentares judaicas, conhecidas como leis de kashrut, o que vem à cabeça? Provavelmente a imagem de um dogma religioso super misterioso, né? Tipo uma lista arbitrária de restrições que caíram do céu. Mas e se a gente olhar para isso com as lentes da antropologia, da ecologia e da saúde do Antigo Oriente Próximo? A história muda completamente. Não é só religião, gente. É um sistema brilhante, super lógico, de sobrevivência, higiene e preservação cultural. Literalmente um manual de como não morrer num ambiente extremamente hostil. Bom, o que vamos cobrir hoje? Começaremos olhando para além da religião e depois entenderemos a lógica da locomoção dos animais terrestres. Em seguida, exploraremos água, ar e sobrevivência, passaremos para a higiene no deserto árido e, para fechar, vamos ver como tudo isso formou a dieta como identidade. Vamos lá? Seção 1. Além da religião, o conceito de santidade. E para a gente entender de verdade o que está rolando aqui, temos que deixar de lado as nossas suposições modernas. A gente precisa colocar os óculos da antropologia histórica, sabe? Porque esse texto foi escrito para um povo super específico, numa geografia específica, lidando com problemas de sobrevivência muito reais. Logo no fim desse capítulo enorme, sobre o que pode ou não comer, tem essa frase famosíssima: "Sede santos, porque eu sou santo". E aqui tá o pulo do gato. Essa frase é a chave mestra para a gente desvendar o propósito social de todo esse texto. Hoje, a palavra santo carrega uma vibe meio etérea, espiritual demais, mas a gente tem que olhar para o que isso significava lá atrás, no momento em que foi escrito. O lance é o seguinte: no hebraico bíblico, a palavra para santo é kadosh, que na sua essência significa separado. Então a santidade não era só um estado de paz interior, era uma prática real de diferenciação. Ao criar uma dieta extremamente restritiva, o texto criava, na verdade, uma barreira social e cultural automática. Imagina o cenário: tribos nômades esbarrando umas nas outras o tempo todo na mesma região. Um israelita não podia simplesmente sentar e rachar uma refeição com um cananeu ou um egípcio sem que a questão da comida virasse um problema na hora. E vamos combinar, a comida é a nossa maior rede social desde sempre, não é? Bloquear essa refeição compartilhada era a forma mais eficaz e absoluta de impedir uma assimilação cultural rápida. Seção 2. A lógica da locomoção para animais terrestres. É aqui que a gente começa a ver a regra do jogo sobre quais animais entram no cardápio. Para os animais terrestres, havia uma lógica anatômica bem estrita para definir o que seria o mamífero pastoral perfeito. O contraste aqui é fascinante. Para a cabeça de um intelectual antigo, um animal puro era aquele que se encaixava perfeitamente na caixinha dele, visual e funcionalmente. A regra de ouro era: o mamífero ideal precisa ter o casco fendido, ou seja, a unha dividida, e também precisa ruminar. Ovelhas e vacas, ok para os dois. Mas aí a gente chega no porco. O porco é o exemplo clássico de uma anomalia ritual. Ele tem o casco fendido, então parece que passa no teste, mas ele não rumina, quebrando a regra visual e biológica. Mas, gente, tem um motivo bem mais pragmático por trás dessa exclusão. A real é que a rejeição ao porco tem tudo a ver com a geografia e a economia do deserto. Criar porcos sendo um povo nômade é um desastre total. Eles eram super comuns em cidades sedentárias, tipo as dos filisteus. Por quê? Porque o porco não sua, logo ele exige quantidades imensas de água e sombra para sobreviver. E adivinha o que falta no deserto? Além disso, diferente das ovelhas e cabras, o porco não dá lã para roupas, não dá leite e ainda compete diretamente com os humanos pela mesma comida e pela mesma água. Economia básica. Simplesmente não fazia sentido. Historicamente, banir o porco virou a marca registrada, a grande linha divisória entre Israel e os vizinhos. Seção 3. Água, ar e sobrevivência, focando em ecossistemas e ameaças aéreas. Essa lógica de classificar tudo rigorosamente não parava na Terra, não. Vamos observar como essas leis funcionavam como um verdadeiro escudo de defesa contra ameaças invisíveis na água e no ar. Olhando para essa matriz, a lógica sanitária é absurdamente inteligente. Na água, a regra é clara: tem que ter barbatana e escama. Isso automaticamente corta fora crustáceos, moluscos e bagres. E por qual motivo? É simples. Nessa região, esses bichos são necrófagos. Eles comem o lixo, os detritos do fundo. Em um ambiente desértico, com 0 geladeiras, comer um bicho desse era praticamente implorar para ingerir parasitas letais e ter uma intoxicação alimentar pesada. Já no ar, o texto não dá uma regra de anatomia, mas lista 20 aves específicas que estão banidas. O padrão entre elas? Quase todas são aves de rapina ou carniceiras, tipo águias e abutres.
Consumir um animal cujo trabalho biológico é comer carne podre era visto como uma contaminação direta, física e espiritual. O contato com a morte secundária. Só que, no meio de tantas proibições sobre bichos que voam e rastejam, rola uma pausa no mínimo surpreendente quando o assunto é inseto. O Levítico proíbe quase todos os insetos, claro, mas abre uma exceção super específica para 4 tipos de gafanhotos saltadores. Agora pensa comigo, por que o texto teria o trabalho de liberar explicitamente o consumo de gafanhoto? A resposta é proteína de emergência. E isso mostra o quão focado na sobrevivência era esse código. Nuvens de gafanhotos eram um pesadelo recorrente, pragas que destruíam colheitas inteiras em questão de horas. Então o que a lei faz? Ela transforma a praga numa solução. O texto basicamente oferecia uma fonte de proteína rápida para uma população que tinha acabado de ver todo o seu sustento agrícola ser devorado. Um lanchinho meio crocante? Com certeza. Mais de um pragmatismo inegável. Seção 4. Higiene no deserto árido, gerenciando o contágio. A partir da segunda metade do capítulo 11, o texto sai um pouco da mesa de jantar e vai focar no dia a dia da casa, lidando com utensílios e com o contato com animais mortos. E é aqui que a gente vê o nascimento do que chamaríamos hoje de epidemiologia empírica. As regras sobre utensílios contaminados são sensacionais. Se o cadáver de um animal impuro caísse numa vasilha de madeira, beleza, era só lavar. Mas se caísse num vaso de barro, o texto é super categórico, tem que quebrar em pedaços e jogar fora. A ciência moderna explica isso de olhos fechados. O barro não esmaltado é altamente poroso. Ele absorve micróbios e odores lá no fundo das paredes, o que deixava impossível limpar direito com os métodos da época. Destruir a cerâmica era literalmente a única maneira de cortar o mal pela raiz e parar a multiplicação de doenças. E o negócio fica ainda mais sofisticado na agricultura. Proteger as fontes de água era o básico, né? Mas olha esse protocolo para sementes. Se um bicho morto tocar numa semente seca, que ainda vai ser plantada, a semente continua pura, tudo bem. Mas, se a semente estiver molhada e o cadáver tocar nela, já era, ficou impura e tem que ser descartada. Gente, isso reflete um entendimento avançadíssimo de que a umidade é o grande vetor de transmissão de doenças no ambiente árido. Sem água, as bactérias da carcaça não conseguem infectar a semente. Simplesmente genial. Por fim, seção 5. A dieta como identidade, explorando o micromundo. Depois de ver todas essas engrenagens de higiene e biologia, a gente finalmente pode juntar as peças e olhar para o quadro geral, a visão filosófica que esse sistema impunha. A mente do israelita antigo dividia o universo em 3 caixas estritas: céu, terra e mar. A natureza do lado de fora era caótica, selvagem e perigosa. Então, essas leis impunham uma ordem a esse caos usando o próprio corpo humano, transformando-o num micromundo altamente estruturado. O ponto crucial é: controlar meticulosamente cada coisa que passava pelos lábios transformava a necessidade mais básica, que é comer, num lembrete diário de aliança e pertencimento. Não era só sobre o que estava sendo mastigado. O ato de evitar certas comidas várias vezes ao dia era uma afirmação contínua de quem a pessoa era através daquilo que ela escolhia dizer não. O que torna Levítico 11 tão impressionante não é a sua distância do nosso mundo atual, mas o quanto ele entende da psicologia humana. Ele usou necessidades biológicas básicas para construir a identidade inquebrável de um povo através de milênios. E isso nos deixa com uma reflexão provocativa. Se a gente parar para pensar que cada refeição lá no deserto era uma tática de sobrevivência projetada para manter a galera unida contra o caos exterior, fica a pergunta: quais são os rituais sutis e as dietas modernas que a nossa própria sociedade usa hoje em dia para construir essas mesmas paredes invisíveis e ditar quem pertence a qual grupo? É de explodir a cabeça pensar como o nosso dia a dia ainda define quem somos. Valeu demais por acompanhar essa exploração e até a próxima análise.